No início do ano, sempre nós realmente, quando iniciamos, fazemos planos, né? Nós podemos assumir o desafio de novo ano, nova vida, né? Um novo período que eu vou viver. Então, a gente começa a estabelecer planos, desafios, metas, alvos, né? Quem já fez a sua listinha de alvos para esse ano aí? Eu já reuni com a minha família, meus filhos, fizemos lista, cada um de nós aí na casa, nós fizemos alguns alvos para este ano, né? E realmente isso é muito bom, é muito importante, né? Alvos como talvez este ano eu vou emagrecer, né? Alguém tem esse alvo por aí? Amém. Alguns mentirosos que não levantaram a mão, mas tudo bem, não tem problema. Alguns outros como eu, por exemplo, que este ano eu fico assim tudo bem definido aqui, né? Não vai ser aqueles six packs, vai ser 8, 10, né, desses pequenos aqui, né? Quem sabe vou ficar bombadão igual alguns de vocês aí que estão bonitos, né? Cheios de músculo e tal. Talvez outro fale assim: eu quero aprender um novo idioma. Este meu ano de aprender idioma, né? Um inglês eu vou dominar este ano em nome de Jesus. O espanhol, esse é meu alvo, falar espanhol muito bem este ano. Então eu já comecei bem, né? Eu acredito, obrigado. Mas talvez você diga assim: este meu ano de caçar, este ano eu ganho a minha varoa, eu pego meu vaso, aleluia. Este ano casto mesmo, né? Como disse o Ryan, mesmo. Mas você sabia que alguns estudiosos do comportamento humano dizem que só o 8% das pessoas que fazem planos no início do ano, eles conseguem esses planos até o final do ano. Olha só o 8%, ou seja, 92% das pessoas que no início do ano eles fazem planos, eles acabam na metade do caminho, né, deixando de lado aqueles planos, esquecendo deles, ou chegando muito longe da onde eles planejaram. Eles queriam baixar de peso, alguns deles não só não baixaram, senão que até aumentaram, né? Então, de qual deles você dessas pessoas? Você é dos 8%? De qual você vai ser este ano? Do 92%? Levanta aí a mão, quem vai ser do 92%? Não, aqui te baixa a mão, baixa. Quem vai ser do 8% que alcança tudo este ano, que planejou, em nome de Jesus? Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ser deles. Mas olha só, eu quero compartilhar alguns pensamentos, alguns sentires. Esses dias Deus falou muito comigo e Deus até usou uma outra pregação para me dar o título dessa pregação, né, que é A Decisão é Sua. A decisão é sua. E eu quero ler contigo Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 15 ao 20. Se você tem aí na sua Bíblia, pode abrir rapidão. Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 15 ao 20. Eu vou ler aqui também. Vamos lá. Diz: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor
é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados. Feche os teus olhos aonde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que agora os nossos ouvidos espirituais possam ser abertos, Senhor, que o nosso coração possa ser, Senhor, terra, Senhor, que realmente está disposta, disponível, pronta para receber a semente e que ela possa produzir frutos abundantes. Eu creio que este ano vai ser um ano mais incrível das nossas vidas, Senhor, como indivíduos, como famílias, como Difflin São Paulo. Nós veremos coisas incríveis acontecer este ano. Mas, Senhor, nós queremos tomar decisões que sejam coerentes para que isso realmente venha a acontecer. Em nome de Cristo, e a galera do Difflin São Paulo diz: Amém. Então, tudo começa com uma decisão. Eu creio que nas nossas vidas sempre será um fruto das decisões que nós temos tomado. A nossa vida sempre vai ser o fruto das decisões que nós temos tomado. Então, devemos aprender a tomar boas decisões, né? E o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele nos mostra dois caminhos, duas possibilidades, né? Um que vai ser de bênção e outro que vai ser de maldição. Não porque Deus vai nos amaldiçoar, senão porque o caminho que nós estamos percorrendo, ele vai nos levar a viver uma vida de fracasso. Ao mesmo tempo, ele também nos declara e até nos promete que se nós seguimos as suas direções, então nós chegaremos em um caminho de grande bênção e nós não somente alcançaremos as metas que nós traçamos para este ano, senão que nós iremos além do que nós podemos chegar a imaginar. Este ano nós com certeza viveremos momentos muito preciosos, muito alegres, cheios de celebração, né? Mas também nós vamos estar enfrentando-nos a situações de lutas, de dificuldades, de tribulações. Isso faz parte, né, da vida que nós estamos vivendo. Jesus nos falou: vocês estão no mundo e lá vocês viverão aflições, né? Até porque a vida de fé não é uma vida livre de desafios, né? Nós teremos desafios. Os mesmos desafios, eles nos fazem crescer, nos esticam, nos levam a lugares que nós não temos chegado ainda, né? E nós não temos como controlar o que possa acontecer ao nosso redor, né? Os desafios que nós vamos viver. Temos em frente o desconhecido. Este ano 2022 nunca ninguém viveu, assim que estamos em frente do desconhecido, né? Que realmente não temos controle dessa situação. Ainda que nós confiamos no Senhor, ainda que nós cremos que Deus tem o melhor preparado para nós, nós não sabemos como as coisas acontecerão. Mas não são as circunstâncias que vão nos definir, né? Senão como nós vamos responder às circunstâncias. Com certeza nós viveremos tribulações, mas não são essas tribulações, ou lutas, ou desafios que nós teremos, que vão definir nosso destino, que vão definir o nosso final, senão que a nossa resposta dessas lutas vai definir para onde que nós chegaremos. São as nossas decisões as que vão definir o nosso ano. São as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas que vão definir esse ano 2022. Não é o que nós poderemos viver, senão como nós vamos responder. Deuteronômio 30:19 diz que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então agora escolham. De alguma maneira Deus está dizendo: cara, este ano está selado. Você vai ter a oportunidade, né, de ir por um lado ou ir por outro, mas a escolha é tua. A escolha é tua. É você que tem que decidir para onde que vai. Ah, mas eu confio no Senhor Deus. Sei que Ele vai me levar por um bom caminho. É verdade que Deus realmente tem planos de bem para nós. Ele tem tudo preparado e realmente Ele, todo o que vai além da nossa capacidade, todo o que é sobrenatural, as portas que só Ele pode abrir, Ele vai fazer. Porém, tem uma parte que corresponde a nós escolhermos ir nessa direção. Deus nos diz: aqui está a bênção, minhas promessas estão sobre você, mas a escolha é sua.
E Ele não vai obrigar ninguém a ir no caminho de bênção, né? Ele as coloca na nossa frente, mas agora é a tua vez de decidir. Fala para teu irmão que está do teu lado. É você que tem que decidir. Entrar na bênção ou não? Obedecer a Deus e a sua palavra ou não? Definir se vou alinhar a minha vida à vontade de Deus ou continuar fazendo a minha própria vontade. Deus realmente está nos mostrando um caminho que vai ser de bênção, de alegria, de paz, de felicidade, de unidade, de prosperidade, de fé, de amor, de saúde, de honra, de propósitos de Deus. Mas por outro lado, as nossas decisões diárias, elas podem definir se nós também vamos por um outro caminho, que pode ser de maldição, de raiva, de rancor, de mágoas, de tristeza, de sequidão, de maldição, de inveja, de solidão, de preocupação. E todos nós, de alguma maneira, queremos ir pelo caminho de bênção. Quem aqui quer ir pelo caminho da maldição? Ninguém, não é verdade? Ninguém, todo mundo, com certeza. Agora vamos levantar a mão para ninguém ficar confuso aí. Quem quer ir no caminho de bênção esse ano? Hein? Amém, todos nós. Né? E realmente eu creio que todos nós escolheremos o caminho da bênção. Mas ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis ou não mudem externamente, internamente nós temos que tomar uma decisão de agir conforme a vontade de Deus e segui-lo com todo o nosso coração. Isso é maturidade espiritual. É não ser guiado pelas emoções. Sabe o que é espiritualidade? Não é cantar muito bonito, igual um anjo. Não é quase que levitar quando eu vou andando pelas ruas. Não é cada pessoa que passa pela minha sombra, ela é curada e ministrada. Isso faz parte do mover do Espírito Santo, mas vida espiritual para um cristão tem muito mais a ver com quanto eu estou disposto a não ser guiado pelas minhas emoções e pelas circunstâncias, e sim ser guiado pelo Espírito Santo. E isso não é uma coisa que vai surgir do nada, isso é uma escolha. É uma escolha. Quando você escolhe não prestar atenção às emoções diante das circunstâncias e decidir agir diante delas conforme a vontade de Deus. Estes textos nos falam do poder de uma decisão. Ela pode determinar o nosso futuro. Uma decisão pode determinar o nosso futuro. Todas as bênçãos começam com uma decisão. E essa decisão é a decisão de seguir os passos de Jesus em tudo que nós fazemos. Todas as bênçãos começam com essa decisão. Deus nos mostra o caminho, mas são as nossas decisões que vão cimentar a vida que nós levaremos este ano. Deus nos mostra o caminho, mas são as nossas decisões que vão cimentar a vida que nós levaremos. Então não deixe essa responsabilidade das tuas decisões para Deus. Deus já fez a sua parte, Ele já tem promessas sobre nós, Ele já nos mostrou o caminho, Ele nos mostrou até os passos. Então, a bênção deste ano não vai ser determinada por Deus, porque por Ele já foi determinado. Ele já escolheu te abençoar, Ele já pensa o melhor de você, Ele já quer o melhor para você, Ele já está pronto para que as coisas que Ele sempre sonhou aconteçam neste ano. Então, o único que pode determinar se elas acontecerão ou não é as suas escolhas diárias. A Bíblia diz que Ele é o sim e amém. Então Deus já estabeleceu promessas. De alguma maneira eu creio que quando aqui na terra nós dissemos sim, lá no céu Ele diz amém. As suas promessas estão aqui e nós dissemos sim, Deus, eu vou obedecê-la. Então Deus coloca o amém para assinar embaixo e que as suas bênçãos sejam manifestas sobre as nossas vidas. Então, quem quer aumentar este ano o seu nível espiritual e quer chegar em níveis que ainda não conheceu? Bora nessa. Vamos entrar em um tempo muito mais intenso com Deus neste ano. Eu vou confiar em Deus. Deus vai fazer o sobrenatural, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer e não vou ficar passivamente esperando lá, sentado no sofá, tranquilo da vida, esperando que as coisas aconteçam. Não. A gente vai colocar em pé e vai avançar na direção dos propósitos de Deus. Nós não vamos ficar na passividade
esperando as coisas acontecer, nós iremos obedecendo os princípios da palavra de Deus. O diabo não se preocupa, sabe, com jovens que fazem planos no início do ano. Ele não fica preocupado com essas coisas. Você pode fazer todas as listas que você quiser, colocando este ano eu vou fazer todos os dias do ano, 5 horas de oração. O diabo fica assim, legal, não tem problema. Porque ele sabe que muitas vezes as coisas que são faladas, elas não necessariamente são concretadas. Mas ele teme, ele fica estressado, ele fica endemoniado quando os jovens, sérios com Jesus, começam a tomar decisões coerentes à vontade de Deus. Escolhem ser não mais, diariamente, a murmuração, a queixa, a reclamação. Não mais, jovens que têm decidido, não vou viver mais com rancor no meu coração, dividido com meu irmão, com minha família. Não vou aceitar mais a fofoca na minha vida. Não vou viver mais no meio da pornografia. Não vou ter uma vida preguiçosa. Não vou relativizar mais as coisas. Eu vou viver para Jesus. Então Deus está buscando desses homens e mulheres que não somente consigam fazer alguns planos para este ano, sino que tenham a coragem de tomar decisões, passos concretos que nos definam para chegar às metas que a gente se traçou, o que Deus tem nos revelado. As grandes decisões são as que definitivamente marcam as nossas vidas, né? Decisões como seguir Jesus é um divisor de águas. Não tem como não realmente seguir sendo a mesma pessoa. Ou com quem vou me casar, isso marca a minha vida. Eu fui totalmente marcado quando eu escolhi me casar com minha esposa. Marcado positivamente, abençoadamente. Eu sou ricamente abençoado pela esposa que eu tenho. E isso não é exagero, é verdade, eu aproveito toda hora de dizer, porque ela é realmente uma mulher sábia, que edifica a casa, que ela realmente constrói com as suas mãos. E uma decisão define muito as nossas vidas. Uma decisão como em qual igreja eu vou formar raiz. Será que você precisa definir logo isso já na sua vida? O que eu vou estudar? Pode definir o restante dos dias do seu trabalho, né? Então, há essas decisões que são muito importantes. Nós geralmente colocamos muita atenção. Muitos preparos, muitos filtros, conselhos de muitas pessoas, porque realmente são coisas muito importantes para as nossas vidas. Mas muitas vezes deixamos passar as pequenas decisões diárias e não prestamos tanta atenção nelas, quando elas são realmente as que podem definir o nosso destino final. Um barco, ele não precisa de uma grande mudança de direção para chegar em um destino totalmente diferente. Um barco só precisa de 1 grau sendo em uma direção diferente para chegar em um destino diferente. São as pequenas decisões que você precisa assumir diariamente, as que vão trazer grandes repercussões na sua vida. Decisões como talvez que este ano você possa assumir: nessa conversa eu não vou entrar. Eu não vou prestar ouvidos a estes comentários, por exemplo. Decisões pequenas como: eu não aceitarei a queixa no meu coração, nem menos na minha boca, porque os meus lábios são para louvor do seu nome. Decisões como: eu não farei parte das fofocas. Ou decisões como: nem contaminarei os meus olhos, nem meu corpo, porque santo eu sou diante do Senhor. O diabo nunca vai vir diante de você a se enfrentar como um gigante, dizendo: eu sou Satanás e venho em contra de você. Ele não vai vir desse jeito, porque então, de longe a gente conseguiria ver. O diabo está vindo lá, então vamos montar uma estratégia aqui. Ele também não vai vir se apresentando como bonzinho. E aí, meu amigo, tudo bem, brother? Maneiro? Tranquilo, de boa? Sou o Satanás aí, cara, tem uma parada boa aí. Bora nessa? Sai lá, cara. Não importa como você me falar, como você apresentar, eu sei que você é o diabo, eu não quero nada contigo. Então, o diabo, ele não vem desse jeito, ele vem com pequenas raposas nas nossas vidas para trazer destruição sobre tudo que nós somos. São pequenas práticas diárias que a gente vai permitindo no nosso diário viver, que a gente
vai tolerando de alguma maneira, e essas práticas pecaminosas vão destruindo a nossa vida. O problema é quando nós as toleramos e as deixamos conviver com nós. Mas na realidade, queridos, essas pequenas apostas, por pequenas que sejam, Pai, toda a minha vida é tua, mas esses detalhes aqui, Senhor, você sabe, é muito difícil para mim. Eu começo a tolerar ações, palavras, reclamações, jeitos de me relacionar com meus pais, com meus irmãos, com meu cônjuge, ou com meus filhos, alguns dos casos dos que estão aqui. Mas na realidade não podemos aceitar raposas ainda, por pequenas que elas sejam, no nosso coração. Não podemos permitir que elas fiquem aqui dentro de nós. Nós devemos rejeitá-las com todas as nossas forças, porque ainda que pareçam insignificantes, a gente sabe que elas não são da vontade de Deus. Não são. Não são. Mas eu estou já tão assim, realmente crescido, com tantas áreas de vitória, então esse aqui não é tão importante. Esse pensamento pode destruir tudo que Deus tem feito até agora na tua vida. Então, não aceite. Uma coisa é a gente pecar. Outra coisa muito diferente é permitir o pecado ficar na minha vida. Quando uma pessoa tolera o pecado por tanto tempo na sua vida, ela começa a ser cauterizada a sua mente. A sua mente já não consegue discernir, distinguir, separar, diferenciar as práticas que edificam e as que destroem. E nós não podemos aceitá-las. Se de repente você estava com dúvida, eu quero deixar bem claro quais práticas, elas realmente, a Bíblia nos diz que não são parte da edificação e que muitas vezes talvez você pode estar tolerando no seu dia a dia porque parecem pequenas demais. Por exemplo, mentiras brancas. Não existe mentira branca. Ela é mentira de qualquer jeito e o pai da mentira é o diabo. Então, mentira é pecado. Os ciúmes e os pleitos, as brigas e as dissensões em casa, podem ser pequenas, mas elas são pecados. A gritaria e as malas palavras, você sabia? A gritaria, gritar em excesso, gritar porque sim. Ei, mamãe! E aí, filhinho? Ei! Assim, gritaria e más palavras, elas são pecado. Os palavrões e as ofensas, a falta de amor, a queixa, a reclamação e a murmuração, elas são pecados. Às vezes nós estamos em algum culto louvando o Senhor. A tua criação é maravilhosa, meu Pai. Tu todo fez perfeito. Mas o dia seguinte, o sol apareceu forte demais. Se você já abriu o olho se queixando. E ai. Está quente demais hoje. Tanto calor, meu Deus. Olha só. Aí outro dia apareceu mais frio. Ixi, esse clima está horrível. E aí vai. Era louvor ou era queixa? Que não tínhamos que encher os nossos lábios. Ai, meu Pai, obrigado por toda a tua previsão. Você, meu Deus, provedor. Você me supre de tudo, nada me falta. Você é meu pastor. E aí eu saio do quarto e, meu amor, o que tem de almoço hoje? Arroz com ovo. Outra vez arroz com ovo. Ai, nunca fez arroz com ovo, estou exagerando, tá? Você faz muito boa comida, meu amor. Eu amo suas comidas, viu? Ainda seja um arroz com ovo. Mas a gente não percebe, mas no dia a dia a gente vai se queixando de coisas, murmurando. Às vezes, simplesmente pode ser um som de descontento. Talvez você nem expressou uma grande queixa, mas simplesmente fez um som de descontento. Uma incomodação, um olhar diferente, uma atitude diferente. Não importa se você é a expressão ou não, ela está no seu coração. E isso te contamina. A soberba, o orgulho, a rebeldia, ela seja pensada, sentida ou expressada, de qualquer jeito, elas são pecados. A rispidez e a grossura na forma de se relacionar diariamente com seus membros da família, ou com seus companheiros de trabalho, ou de faculdade, ou de escola, ela também é pecado.
A falta de perdão, os rancores, as mágoas, também são pecado. A luxúria, a pornografia, a masturbação, os nudes, também são pecado. Eu não sei se você tem estado tolerando alguma dessas coisas na sua vida, mas eu quero te encorajar. Não as tolera mais em você. Não é tempo para a gente tolerar. E como eu disse, uma coisa é a gente errar em alguma dessas áreas que nós acabamos de mencionar. Isso pode chegar a acontecer. Porém, uma coisa muito diferente é quando nós não permitimos que elas convivam conosco. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, queridos. Ele é fiel e justo para perdoar qualquer pecado e purificar-nos de qualquer injustiça, mas se é preciso assumir uma atitude frente àqueles pecados, eu preciso confessar. Sabe, o confessar é reconhecer e assumir uma responsabilidade e não justificar. O confessar diante de Deus, inclusive. Mas Deus sabe todas as coisas, eu nem preciso falar para Ele. Mas sabe por que você precisa? Por que eu preciso? Porque quando a gente reconhece, então, de alguma maneira, dizendo, Senhor, eu tomo consciência. Eu não passo a mão por em cima. Eu não me faço de doido, eu não me fiz de doido com isso aqui. Eu não faço o que não entende nada, que aqui não aconteceu nada. Não, Deus, eu assumo. Se alguma dessas coisas tem estado na nossa vida, não tem problema para o passado. Mas daqui para frente, Senhor, eu assumo, eu reconheço. Eu tenho errado, eu tenho caminhado, eu tenho decidido, eu tenho tolerado. Mas não mais, Deus, não mais. E então, nós recebemos o perdão e a purificação. Alguém diz por aí que quem coloca a culpa nos outros pelos seus erros só multiplica os seus pecados. Um dos piores erros que nós podemos cometer é justificar as nossas condutas diárias. Pastor, é que você não sabe como que é a minha mãe. Ela fica me incomodando o dia todo. Como que eu vou segurar a paz e não responder mal para ela? Pastor, você não sabe como é meu chefe. Como eu não vou ficar murmurando no meu coração contra meu chefe se ele é horrível? Mas na realidade não são as circunstâncias que vão definir a nossa conduta. E não é a justificativa que vai nos livrar daquelas condutas. Então, um dos piores erros que nós podemos fazer é justificar, ou tentar livrar-nos da responsabilidade. É o dinheiro, é a crise, é o Covid, é a pandemia, é meu marido, são meus filhos, é a falta de dinheiro. Sempre vamos ser tentados a colocar a justificativa em alguma dessas coisas. Mas confessar é verdadeiro fruto de arrependimento. E isso vai nos trazer mudanças permanentes. As mudanças que nós precisamos. Então, pare de justificar. Eu estou falando para mim mesmo. É o que Deus tem falado para mim nesse começo do ano. Chega de desculpas. Chega de justificativas. Chega de colocar a responsabilidade nos outros sem Deus. Sou eu que tenho que assumir a conduta que Deus espera de mim. E se nós temos errado, a conduta que Ele espera é o arrependimento. As grandes decisões dão forma ao caminho, mas são as pequenas as que nos mantêm no caminho. São as pequenas do dia a dia. Então, não deixe passar essas pequenas decisões diárias. Mahatma Gandhi, um homem que foi muito usado para a libertação da Índia, e ele foi um homem que, com a paz, realmente trouxe ordem sobre a sua nação. E ele disse uma declaração muito forte e muito verdadeira. Ele diz assim: cuida teus pensamentos, porque eles se convertirão em tuas palavras. Cuida as tuas palavras, porque eles se convertirão em teus atos. Cuide os teus atos, porque eles se convertirão os teus hábitos. Cuide os teus hábitos, porque eles se convertirão em teu destino. Tudo começa com pequenas decisões. O que eu vou permitir a minha mente pensar?
O que eu vou permitir a minha boca falar? O que eu vou permitir a minha vida reagir diante das circunstâncias? São as que vão definir quão abençoado e sucedido será o meu ano. Eu quero te encorajar a você tomar algumas condutas neste ano que possam te permitir realmente ter muito mais sabedoria e coragem para as decisões que nós podamos tomar. A primeira delas, indiscutível, invista na sua vida com Deus. Seja ela a tua prioridade este ano. Não tem maior segredo, o segredo dos segredos é a nossa vida com Deus. Os discípulos sabiam disso. Eles viram Jesus fazer de tudo nessa terra. Mas eles não perguntaram, Jesus, ensina-me a pregar. Porque quando você prega, todo mundo fica calado, impressionado da tua mensagem. Eles não perguntaram isso. Também não perguntaram, Jesus, ensina-nos a fazer milagres. Cara, eu quero ressuscitar mortos. Eu quero ver as pessoas sendo curadas, os paralíticos se colocando em pé. Ensina-me como que funciona esse negócio. Eu quero saber. Não. Eles foram a raiz de todas as coisas. Eles sabiam qual era o segredo, porque eles viram o seu mestre praticá-lo. Jesus, o Deus feito homem, ele não abriu mão do segredo dos segredos, que é a vida íntima com o Pai. Toda vez que você vê Jesus fazendo algum milagre, alguma exposição pública do seu ministério, vai ver de onde que ele estava vindo. Ele estava vindo lá do monte. E depois que ele vive aquela expressão de ministério público, ele sai fugindo do meio da multidão para voltar a estar no lugar secreto mais uma vez e ficar junto com o Pai. Mas Jesus precisava de tanto tempo com o Pai? Jesus praticava aquele princípio. Quanto mais nós. Então não abra mão. Não vamos abrir mão da nossa vida com Deus. Faça o que for preciso, querido. Faça o que for necessário. Mas dê o primeiro do seu dia para o Senhor. Marque horários, coloque alarmes. Se ajude com algum amigo, com algum familiar. Vamos nos ligar todo dia às 7 da manhã e vamos tirar 5 minutos de oração só para nos encorajar, você e eu, meu parceiro. Depois a gente desliga e a gente fica em oração, cada um no seu canto. Sei lá qual vai ser a estratégia que Deus vai te dar. Grava um áudio e coloca de alarme. Toda vez que você acorde com esse alarme, que fique falando aí para você, Matias, levanta, é hora de orar, homem de Deus, vamos nessa. Sei lá o que Deus vai te dirigir. Mas toma alguma ação concreta. Mas não abre mão da tua vida com Deus. Define um plano de estudo bíblico, diário. Não importa quanto seja. Eu assumi um plano radical este ano. Eu quero ler várias vezes a Bíblia este ano. Já tenho lido a Bíblia várias vezes. Mas eu tenho feito muitos planos diferentes. Esse ano, meu plano é ler várias vezes a Bíblia. Então, eu já tenho um plano super radical que estou aí indo com tudo. E eu tenho certeza que nós vamos ver, no final desse ano, eu e a minha família, muita edificação por causa disso. Mas seja lá o que você definir, define alguma coisa. Vai ser um capítulo diário, vai ser um versículo diário, não tem problema. Mas que seja constante, que seja diário. Vai ser 5 minutos de oração, ou vai ser 1 hora de oração diária, não tem problema. Mas seja constante, pratique aquilo e dê prioridade para a sua vida com Deus. Segunda coisa que eu quero te falar, seja intencional e não casual. Seja intencional e não casual. Não faça assim, às vezes, as coisas. Ser intencional quer dizer que nós olhamos para o nosso futuro eu que queremos ser. Ou seja, como nós nos vemos ao final deste ano. E então, hoje, assumir decisões práticas, diárias, que vão em direção desse alvo. Alvos como, por exemplo, este ano eu quero ser mais cheio de Jesus. Este ano eu quero conhecer mais a sua palavra. Este ano eu quero ser mais íntimo e apaixonado por Jesus. Este ano eu quero ter um melhor relacionamento com meus pais, com meu cônjuge, com meus filhos. Este ano eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser mais quebrantado. Este ano eu quero viver uma vida íntegra e santa. Beleza? Esses são o meu alvo de final do ano. Então o que eu vou fazer hoje, prático, que vai me levar até lá? Eu quero ser mais cheio de Jesus. O que eu vou fazer hoje para isso acontecer?
Então seja intencional, não deixe à toa. Nós não estamos vendo para onde que nós vamos, nós não estamos vendo qual o caminho que nós vamos seguir, nós temos clareza, nós estamos indo em uma só direção, só existe um caminho, Jesus é o caminho, e para lá que nós estamos indo. Terceira coisa que eu quero te deixar como tarefa para casa: pague o preço agora e não depois. Tem um provérbio chinês que diz assim: o melhor momento para plantar uma árvore foi faz 20 anos. Mas o segundo melhor momento para plantar é hoje. Não podemos fazer nada com as decisões que já não tomamos lá no passado. Mas sim podemos hoje decidir o que vai ser do nosso futuro. Então, pague o preço hoje, não deixe para amanhã. Não diga, semana que vem eu começo. Não, começa hoje à noite. Não, segunda-feira eu começo. Não, hoje. O que você vai definir? Quando eu fique mais animado, quando eu fique mais empolgado. Quando as circunstâncias melhorem. Quando eu for para o culto, eu sentir assim o start, eu começo. Não, pague o preço agora. Não deixe para depois. Nós estamos vivendo em um tempo onde o mundo e o diabo querem nos empurrar para não pagar o preço das coisas e consegui-las fáceis. Nós muitas vezes não estamos dispostos para poupar dinheiro e comprar as coisas. Nós queremos comprar em crédito, desfrutar delas e depois então pagar. No mundo espiritual, no reino de Deus, não funciona assim. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que estava num mercado grande, procurando uma grande pérola preciosa, e quando ele achou, foi e vendeu tudo para então comprá-la. Então pagou o preço de vender tudo que ele tinha, para então depois adquirir o que ele queria adquirir. Vamos pagar hoje o preço do que nós queremos ver durante esse ano. Eu estou vendo já, imaginando 2025. Eu já tenho alvos para o Different São Paulo no meu coração para 2025. Mas para que isso aconteça é hoje, este ano, que nós temos que tomar decisões como Different São Paulo, para que então lá nós vejamos tudo aquilo que Deus está mostrando. Então é hoje, não deixa para amanhã pagar o preço. É hoje que nós temos que decidir pagar o preço. E a última coisa que eu quero te encorajar também é: decida a vida e não a morte. Provérbios 5:22 disse: as maldades do ímpio o prende, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. E Deuteronômio 30:19 disse: hoje invoca os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, Deus nos encorajando através da palavra, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor e o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo: não tomem decisões de morte. Não tomem decisões que vai nos levar em uma direção contrária. Vamos tomar a decisão da vida, aquilo que nos edifica, aquilo que realmente nos faz crescer. Não vamos brincar com o pecado este ano. Nós vamos ser radicais. Vamos assumir condutas que realmente vão nos fazer crescer. Devemos decidir hoje escolher tudo aquilo que nos leva para a vida. Ou seja, fé acima da dúvida, esperança acima da preocupação, amor acima do ódio, perdão acima da ofensa, seus propósitos acima dos meus desejos e convicções acima sobre as nossas emoções. A vida acima da morte. Então é hora de nós decidirmos qual vai ser a vida que nós viveremos este ano. Vai ser de bênção ou de maldição? Mas eu quero te dizer que a Bíblia já pensa de nós, que nós temos toda a vitória nele. Que este ano já é um ano cheio de bênçãos, cheio de conquistas. Deus está mais empolgado ainda que nós mesmos sobre este ano. Cara, eu estou empolgado demais. Como a Camila falou no início, estamos no primeiro culto de ano
E a gente já está assim super cheio, lotado. Imagina como vai acabar esse ano. Nós temos salvos para este ano. Eu estou super animado, mas Deus está mais animado ainda. Porque Ele está olhando pelos olhos da fé, as suas promessas, os seus sonhos, os seus planos para conosco. Ele está animado demais para vê-los concretar. Mas é hoje que nós temos que decidir o que nós vamos crer, o que nós vamos pensar, o que nós vamos falar, o que nós vamos decidir na nossa vida.